O anjo permanece em casa. Não vos afasteis daqui até que eu volte trazendo uma oferta. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 18. O padre Joseph Pius Martin, que é um dos membros da comunidade aqui do convento de Nossa Senhora das Graças e se dedicou alguns anos ao serviço do Padre Pio, contou-me a seguinte história. Marta mudou-se para San Giovanni Rotondo, vindo da Suíça, e assistia fervorosamente às santas missas do Padre Pio e também à sua ação de graças durante o dia e sua bênção à noite. Geralmente, ele dava sua última bênção do dia da janela do seu quarto. Ele aparecia lá e abençoava todas as pessoas que permaneciam lá embaixo. Um dia aconteceu algo e Marta teve de ir a Roma. Naquela noite, o Padre Pio foi até a janela de seu quarto para dar a bênção habitual. Um dos frades que o auxiliavam abriu a janela e o Padre Pio começou a acenar para as pessoas abaixo. De repente, ele cessou, como se aparentemente estivesse vendo ou ouvindo alguém que os frades que estavam com ele não conseguiam ver. Padre Pio então virou-se para o frade que abriu a janela e disse: "Onde está a Marta esta noite?" Ele recebeu a resposta de que ela teve de ir a Roma. Então o Padre Pio continuou com sua bênção e tudo continuou bem. Quando Marta retornou, um dos frades disse-lhe: "Você enviou seu anjo da guarda para a bênção de ontem à noite, não mandou?" Marta ficou surpresa, mas teve de assumir que havia enviado. Aquilo havia ficado tão óbvio para aqueles padres que acompanhavam o Padre Pio naquela ocasião. Eles sabiam que a Marta iria perder a bênção. Então, ao virem o Padre Pio escutando algo de alguém que eles não podiam ver, eles concluíram que ela havia lhe enviado o seu anjo da guarda. O Padre Joseph contou-me também outra história. O Padre Dominique Meyer morou com o Padre Pio por alguns anos antes de ser transferido para Roma. Ele não dava muita credibilidade às histórias de que o Padre Pio conversava com os anjos da guarda. Uma manhã, ele se encontrou com o Padre Pio no corredor do convento e observou que ele estava muito cansado. Ele perguntou qual era o motivo e a resposta recebida foi: "Os anjos da guarda vieram até mim a noite toda e eles não me deram muita oportunidade de descansar." É claro que a opinião do Padre Dominique sobre as conversas do Padre Pio com os anjos mudou rapidamente depois desse fato. Outra história semelhante foi contada pela Mary Pyle e aconteceu com o reverendíssimo Padre Clement Neuf quando ele era um sargento no exército americano. Duas meninas que eram vizinhas passaram uma noite juntas na casa de uma das duas. Como todas as meninas, elas conversaram muito depois que se deitaram. A conversa girava em torno do Padre Pio. Como se vê, elas estavam naquela idade em que a religião começa a realizar certa influência, e elas concluíam que existia uma pessoa famosa vivendo na cidade delas, que aparentemente tinha uma amizade especial com seu anjo. Elas discutiam o fato de que qualquer um de nós poderia mandar os seus anjos da guarda para o Padre Pio com qualquer mensagem que quisesse. Esta era uma boa oportunidade que não poderia ser perdida, então uma das pequenas meninas disse: "Eu vou enviar o meu anjo da guarda até o Padre Pio e pedir-lhe que cure o meu tio Fred." A outra disse: "Eu vou enviar o meu anjo da guarda até o Padre Pio e pedir-lhe que cure o meu primo." E assim foi. Na manhã seguinte, depois da Santa Missa, era nos dias em que as crianças podiam ir à sacristia atrás do altar principal. Elas foram até lá para conseguirem a bênção do Padre Pio e ficaram muito surpresas e chocadas ao saber que ele estava zangado com elas. Quando elas perguntaram por quê, ele disse-lhes:
Vocês me mantiveram acordado a noite inteira. Primeiro vocês me mandaram seu anjo da guarda para curar o seu tio Fred, ele disse apontando para a culpada. E depois você mandou o seu pedindo que o seu primo fosse curado, ele disse para a outra. E vocês me mantiveram acordado a noite toda, ele continuou. Eu não consegui dormir nem um pouco. Será que o Padre Pio estava mesmo bravo com aquelas duas garotas ou simplesmente mostrando que os anjos da guarda delas fizeram o que elas pediram e foram até ele durante toda a noite? Eu tenho de concordar com a última opinião, não somente porque eu conheci o Padre Pio muito bem, mas também porque também eu sei de outra história que mostra que ele recebia os anjos não somente 12, mas 24 horas por dia. Carmela Marroquino chegou a San Giovanni Rotondo em 1937 e ficou na casa de Mary Pyle até 1942, quando ela partiu e mudou-se para Pietrelcina. Depois da guerra, ela voltou novamente por mais um tempo, até que em 1952 voltou e ficou definitivamente com Mary e trabalhou como sua ajudante doméstica. Naturalmente, ela chegou a conhecer muito bem o Padre Pio e confessava-se regularmente com ele. Geralmente, como ela ficava com medo de viajar até o convento quando o tempo estava ruim, ele lhe dizia: "Não se preocupe, o anjo do Senhor estará com você." Em uma ocasião, ela estava se sentindo preocupada com algum problema seu e quis enviar o seu anjo da guarda até o Padre Pio. Mas quando percebeu que já era um pouco tarde da noite, decidiu não fazê-lo, uma vez que não queria incomodar o seu pai espiritual. Da próxima vez que ela se encontrou com o Padre Pio, contou o acontecido e ele disse-lhe: "Você pode me enviar o seu anjo da guarda a qualquer hora do dia ou da noite, uma vez que eu fico sempre muito feliz por recebê-lo." Então, parecia que o Padre Pio estava somente querendo dizer àquelas meninas que o anjo delas realizara bem o seu trabalho. E é claro que cada vez que ele dizia: "Mande-me o seu anjo da guarda", ele queria dizer a qualquer hora do dia ou da noite. Que prazer deveria ser para ele ver não somente o seu anjo da guarda ao seu lado, mas também aqueles dos seus filhos espirituais, assim como eles apareciam frente aos seus olhos humanos em todo o seu esplendor celestial.